Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Então, encerrando aqui o capítulo 2, vamos para o item sacrifícios. Questão 669. O uso de sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade. Como o homem pôde ser levado a crer que semelhantes coisas pudessem ser agradáveis a Deus? Então vamos ver a resposta do Espírito. Primeiro, porque eles não compreendiam Deus como sendo a fonte da bondade. Entre os povos primitivos, a matéria vence sobre o espírito. Eles se abandonam aos instintos da brutalidade. E é por isso que são geralmente os homens primitivos, que são geralmente cruéis, porque o senso moral não está ainda desenvolvido entre eles. Depois, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada tinha muito mais valor aos olhos de Deus que um corpo material. Foi isso que os levou a imolar primeiro os animais e mais tarde os homens, visto que, segundo suas crenças falsas, eles pensavam que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima. Na vida material, tal como a praticais geralmente, se ofereceis um presente a alguém, o escolheis sempre de um valor tanto maior quanto quereis testemunhar mais amizade e mais consideração à pessoa. Devia ocorrer o mesmo com os homens ignorantes em relação a Deus. Assim, os sacrifícios de animais, aí o Kardec continua na mesma questão. Assim, os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? E ele responde, não há dúvida quanto a isso. E o Kardec continua. Segundo essa explicação, os sacrifícios humanos não se originaram de um sentimento de crueldade. Aí o Espírito fala, não, mas de uma ideia falsa de ser agradável a Deus. Vede Abraão depois, os homens abusaram imolando seus inimigos, mesmo seus inimigos particulares. De resto, Deus não exigia jamais sacrifícios, não mais de animais que de homens. Ele não pode ser honrado pela destruição inútil de sua própria criatura. 670. Os sacrifícios humanos feitos com uma intenção piedosa foram alguma vez agradáveis a Deus? Aí a resposta, não, jamais. Mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, poderiam crer que faziam um ato louvável imolando um dos seus semelhantes. Nesse caso, a Deus não interessava senão o pensamento, e não o fato. Melhorando-se, os homens deviam reconhecer seus erros e reprovar esses sacrifícios, que não deviam mais entrar na ideia de espíritos esclarecidos. Eu digo esclarecidos porque os espíritos estavam, então, envolvidos por um véu material, mas, pelo livre-arbítrio, eles poderiam ter uma percepção de sua origem e de seu fim. E muitos compreendiam já, por intuição, o mal que faziam, embora só o praticassem para satisfazer suas paixões. Questão 671. E devemos pensar das guerras santas? O sentimento que leva os homens fanáticos a exterminarem o mais possível para serem agradáveis a Deus aqueles que não compartilham de suas crenças. Pareceria ter a mesma origem
que aquele que os excitava outrora ao sacrifício dos seus semelhantes. Resposta. Eles estão postulados pelos maus espíritos e guerreando com seus semelhantes. Vão contra a vontade de Deus, que disse que se deve amar o seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos adoravam um mesmo Deus. Tenha ele um nome ou tenha outro. Como provocar uma guerra de extermínio porque a religião de um é diferente ou não alcançou ainda o progresso dos povos esclarecidos? Os povos são excusáveis de não crerem na palavra daquele que estava animado pelo Espírito de Deus e enviado por ele, sobretudo quando não viram e não testemunharam seus atos. Como quereis que eles creiam nessa palavra de paz quando ides dá-la de espada em punho? Eles devem se esclarecer e devemos procurar fazer-lhes conhecer sua doutrina pela persuasão e pela doçura, e não pela força ou pelo sangue. Na maioria das vezes, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais, porque quereríeis que estranhos crescem em vossa palavra quando vossos atos desmentem a doutrina que pregais. Questão 672. A oferenda que se faz a Deus de frutos da terra tem mais mérito aos seus olhos que sacrifício dos animais? Resposta. Eu já vos respondi, dizendo que Deus julgava a intenção e que o fato tenha pouca importância para ele. Seria evidentemente mais agradável a Deus ver oferecer os frutos da terra que o sangue das vítimas. Como já vô-lo dissemos, e o repetimos sempre, a prece dita do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus que todas as oferendas que poderíeis fazer-lhe. Repito que a intenção é tudo e o fato não é nada. Questão 673, a última desse capítulo. Não seria um meio de tornar essas oferendas mais agradáveis a Deus, consagrando-as ao alívio daqueles a quem falta o necessário, e nesse caso o sacrifício dos animais feito com um fim útil? Não seria meritório, embora tivesse sido abusivo, quando não servia para nada ou não aproveitava senão as pessoas que de nada precisam? Não teria alguma coisa de verdadeiramente piedosa consagrar-se aos pobres as premissas dos bens que Deus nos concedeu sobre a terra? E aí vai a resposta do Espírito. Deus abençoou sempre aqueles que fazem o bem. Aliviar os pobres e aflitos é o melhor meio de honrá-lo. Não digo com isso que Deus desapegava as cerimônias que fazeis para pedir-lhe, mas há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente e não o é. Deus ama a simplicidade em todas as coisas. O homem que se liga às coisas exteriores e não ao coração é um espírito de vistas estreitas. Julgai se Deus deve interessar mais pela forma que pelo fundo. Bom, então a gente aqui concluiu o capítulo 2, né, do livro 3. Vamos fazer uma pequena consideração aqui com relação a sacrifícios, né? Qual o sentido do sacrifício, né? Então foi dado aqui a ideia de que o sacrifício sempre foi feito porque acreditava-se estar barganhando,
né, de uma certa forma, ou bajulando, né, ou agradando o Deus ou outra divindade, qualquer, né, no politeísmo também, com alguma coisa de valor. E de valor relativo ao que se estava querendo pedir, né? Então veja, esse momento de contato com a espiritualidade é um momento de necessidade, né? E aí dá-se um agrado. E isso sempre esteve presente na nossa cultura, e o Espírito mesmo deixou bem claro ali, né? Quando você dá um presente para uma pessoa, você quer que aquele presente tenha um grande significado. Então, quanto mais a pessoa significa para você, quanto mais você quer mostrar essa importância da pessoa, mais você gasta naquele presente, né? Então, o sacrifício sempre foi baseado nisso. Aí você fala, mas poxa, sacrificar um ser humano, uma criança, né? Eles ainda, além de fazer o sacrifício de um ser humano, não sacrificavam um homem adulto, né? Isso já era mais difícil. Eles sacrificavam aquilo que tinha uma ligação de pureza maior, né? Então, eles sacrificavam crianças, né? De mulher seriam as virgens. Para quê? Para que não tivesse aquela impressão da matéria sobre o seu presente. Então, a gente vê que aí é puro que ignorância, certo? Crueldade, maldade? Não. Mas quando Kardec pergunta sobre extermínio de um povo, né, como aconteceu várias vezes, né, e a gente sabe que, embora ele está falando que estão sendo guiados por espíritos trevosos, né, os piores espíritos mesmo estão ali na Terra, né, porque estão querendo o quê? Saquear. Né? Então, o extermínio dos povos muçulmanos era a questão de saquear os povos. Isso também ainda é presente nos dias de hoje. Um país invadindo o outro para tomar-lhe as coisas da natureza que eles possuem, né? Seja nas terras, seja na água, seja petróleo, seja o que for, né? E aí, nesse século nosso aqui, e o século passado, é muito recheado dessas invasões, né? Que não deixa de ser um roubo, né? É como se um ladrão roubasse tua carteira. Bom, então, vamos lembrar, né, que tanto o Espiritismo quanto a Umbanda não existe, e é totalmente rejeitável a ideia do sacrifício. Se você tem que sacrificar alguma coisa, sacrifique o seu orgulho, sacrifique a sua vontade, sacrifique a sua vaidade. É isso que você tem que sacrificar para você ter lá em cima o reconhecimento de Deus, tá bom? A gente vê no próximo capítulo. Vamos ver, fazer um spoiler. Capítulo 3 é o capítulo de leis, né? Então, lei do trabalho, que vai falar da necessidade do trabalho e limite do trabalho e do repouso. Vemos no próximo vídeo. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por